do Senhor. E nós não podemos tomar essa atitude, porque Deus, Ele manda a prova de acordo com a sua capacidade. Se você está passando pela prova, pela luta, busca força no forte. E nós estamos falando que nós não temos acusador, não existe acusador. E muitas das vezes você é tomada pelo poder do Satanás, do acusador, de alguém nos seus ouvidos dizendo: você não vai conseguir. E nós estamos fracos, e isso entra no seu coração e vai nascendo aquela árvore: eu não sou capaz, eu sou fraca. E aí o acusador coloca no seu ouvido: você está cansado demais, não, você não merece essa canseira, você não quer parar? É hora de parar, chega. Mas lá em Josué, capítulo 1, no verso 9, a palavra do Senhor fala assim: não fui eu em que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha isso, temer por quê? Você está na mão de um Deus todo provedor. E a palavra do texto básico em Coríntios, lá fala que a luta, a prova que você está passando, é permissão do Senhor. Louve a Deus por isso, adore o Senhor, prostra aos pés dEle, agradeça, que a resposta vai chegar. E às vezes a vontade de desistir é maior, mas a palavra de Josué vem para nos encorajar, porque aqui fala que Cristo estará com você por onde você andar. E às vezes você quer abandonar tudo, você vai lá para o fundo do poço. Mas Jesus Cristo também vai estar lá para te salvar, se você abrir a sua boca, se você clamar pela presença dEle. E às vezes você nessa solidão, você pergunta: por que eu? Cadê meu Deus? Mas a vida do irmão e da irmã, tá vendo? É uma maravilha. Por que eu faço tanta coisa? Sirvo em tanto ministério? Sou crente há tantos anos. E aí o próprio verso do 1 Coríntios 10, 13, a parte B fala: Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não permite um fardo que você não consiga carregar. Louve a Deus pela sua prova, louve a Deus pela sua luta. Isso vai te fortalecer e você vai ganhar muitas vidas para Cristo através do teu testemunho, porque você é forte e corajoso, e Cristo está com você por onde você andar. E eu te faço a pergunta: você está disposto a fechar os ouvidos para o acusador e olhar para Cristo e falar: Senhor, vem comigo, está difícil? E quando nós entendemos que isso te fortalece, fica mais fácil. O peso ele fica mais leve, o fardo fica mais leve, porque o processo ele pode estar doendo, mas o propósito vai chegar. E o seu propósito aqui nessa terra é ser um adorador. Que você adore, que você louve e que você cante cânticos de júbilos no seu desespero, na sua luta. E o ponto 2 que eu quero trazer com vocês é: procure o escape no lugar certo. Aonde você tem procurado um escape? Será que é no Google? Será que às vezes é em medicamento para te dopar e você dormir, não sentir o processo? Porque o propósito chega, mas primeiro o processo precisa acontecer. E às vezes o processo dói, mas calma, vai dar certo.
Jeremias 29:13. Jeremias 29:13 fala assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Deus, Ele permite que você encontre Ele, é só você buscar. E quem busca, acha. Tenha vontade de buscar, tenha vontade de querer, tenha vontade. Não deixe o acusador dominar o seu coração. Não deixe o acusador dizer que você não é capaz, que você não pode. Está vendo quanta coisa está fazendo? Não, você não tem um acusador, você tem um Redentor que te fortalece a cada manhã. Você tem um Redentor que está com você por onde você andar. Você está com medo de tomar alguma decisão? Você está com medo de assinar algum documento? Clame ao Senhor, Ele vai te dar paz no seu coração. Tudo o que você for fazer, coloque Ele à sua frente. E quando nós estamos nesse desespero, nós perdemos muitas vezes até a esperança. E a palavra esperança, ela é um vínculo com a palavra fé. Fé e esperanças caminham junto em Cristo. Então não deixa isso apagar em você. Não deixe isso apagar em você. Quando vier esse pensamento do acusador dizendo que você não é capaz, lembre do sangue que foi derramado na cruz por você. Lembra de tudo que passou por você. Então você nunca esteve só. Quem tem que estar com você, está. Não espere às vezes de pessoas. Às vezes é interessante nós termos pessoas com quem contar. Isso é muito bom, nós termos amigos. E às vezes você se frustra, né? Porque eu precisava de tal pessoa me ligar e ninguém me ligou. Mas não se preocupe com isso, porque quem tem que estar, está. É você e Ele, é Ele que te fortalece. É Ele que te guia. E se for necessário você recomeçar, recomece, por que não? Se for necessário você voltar tudo e começar de novo, por que não? Não se importa com que as pessoas vão dizer: nossa, mas você voltou tudo. Voltei e vou fazer melhor. Não se importa. E para finalizar, eu quero finalizar com Isaías 40:31. E que esse verso, ele é lindo e que fica no seu coração. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você está cansado? Reflita nesse verso, porque esperar no Senhor é esse presente. Ele renova, Ele renova, Ele está com você. Ele nunca te deixou, Ele nunca te deixará. E a cada manhã você será se fortalecido por Ele. E para finalizar, eu vou dar um breve testemunho bem rápido do que aconteceu com a minha vida essa semana. Em uma consulta de rotina, eu estava fazendo um exame e a médica olhou para mim e falou assim: você está com um nódulo na mama. Eu falei: doutora, olha direito. Já era 7 horas da noite o exame. Eu falei: doutora, olha direito. A senhora deve estar cansada. Brinquei ainda com ela. Ela falou: não, você está. Eu vou fazer o laudo e você vai levar para o seu médico. Aquilo, na hora que ela falou para mim: você está com nódulo na mama, eu falei: gente, não pode ser. A gente não acredita, né? A gente fala: não, olha direito. Mas prontamente eu fui aos braços do meu pai. No carro, eu entrei ali, eu chorei. Chorei e falei: Senhor, me ajuda. Eu não estou sozinha. Não estou. E creio que o milagre vai acontecer, porque eu não estou sozinha.
vou fazer a minha parte, de tudo que tiver que acontecer, vai acontecer, mas eu estou na mão de um forte, todo-poderoso. Então isso não vai abalar a minha fé, isso não vai deixar eu triste, não vai, porque eu estou feliz, estou dando glória ao Senhor por todas as coisas, e eu vou fazer a minha parte. Já procurei o médico, já vou ser medicada, já vou ser conduzida por um médico, e está tudo certo. Por quê? Porque eu estou forte no forte. Então não se limita à sua dor, não se limita ao seu problema. Existem coisas piores do que o nosso, existem coisas muito piores, mas nós temos um Pai, nós temos um Redentor. Fique de pé, eu quero orar por você. Pai querido, Pai amado, nós entregamos, Senhor Jesus, todas as nossas preocupações nas Tuas mãos. O Senhor sabe, Pai, de tudo que há de acontecer em nós e através de nós. Nós nunca, Pai, estivemos sozinhos e não queremos estar, porque o Senhor vem para nos fortalecer. O Senhor vem, Senhor Jesus, para renovar as nossas forças, assim como o Senhor renova a força de uma águia. Deus, quebra todo o orgulho desta noite, que aqui estão Teus filhos, Senhor Jesus. Que eles sintam, Senhor, encorajados. Que eles sintam, Senhor Jesus, confiantes no Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, sabemos que o Senhor é um Deus que está em todo lugar, sabemos que o Senhor cuida de todas as coisas, Pai. Então vai fortalecendo a Tua igreja, Senhor Jesus, vai entrando com providência em cada lar, Pai. O Senhor sabe o que cada filho Teu tem clamado pelo Teu nome, Senhor, e que o Senhor venha fazer o renovo, o milagre, Senhor, aonde tem que ser feito. Tira, Senhor Jesus, o pensamento de solidão, Senhor, de escuridão. Coloca paz, coloca luz, Pai querido. Oh Deus, que o Senhor venha reinar em cada lar, em cada pessoa que aqui está. Nós queremos ser fortalecidas no Senhor a todo momento, Pai. Nós queremos, ó Pai, a Tua presença a todo instante, Senhor Jesus. Restaura, Pai, restaura, Senhor Jesus. Vai restaurando e vai limpando cada vida que aqui está. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor pode todas as coisas, Senhor Jesus. Então que o Senhor entra, Pai, e faça o renovo, e faça o que tiver que acontecer, com o Teu poder e toda a autoridade, Senhor Jesus, que só vem do Senhor. Renova, Senhor Jesus, renova a nossa esperança, renova, Senhor Jesus, a nossa fé. Renova, Senhor Jesus, os nossos sonhos, Pai querido. Restaura, Senhor, aquele que está perdido. Que nós possamos, ó Pai, acreditar em nós, juntamente com o Senhor. Tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor. Obrigada, Pai querido, pelo privilégio de poder falar a Tua palavra, Senhor, e que eu quero ser usada aonde eu estiver. Usa a minha vida, usa a minha boca, Senhor, aonde eu passar. Eu Te louvo, eu Te agradeço, Senhor Jesus, por tudo que há em mim. Amém. No nome de Jesus, amém. Você pode dar uma salva de palmas em nome de Jesus. Agora sim. Boa noite, irmãos, graça e paz. É incrível como o Espírito Santo de Deus age, porque o que eu vou compartilhar com vocês é como se fosse um complemento do que a Ellen acabou de falar e tratar aqui com a gente. Eu vou falar sobre o presente e a presença. O presente é o quê? Jesus, o sacrifício. O presente, o melhor presente que Deus deixou para nós. E a presença continua sendo Ele, mas agora cabe a nós ir atrás, buscar. Ele está aqui, então cabe a nós a buscá-lo de todo o coração, independente da situação, que a nossa força possa estar sempre nele. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E diante desse sacrifício nós temos que colocar o nosso pensamento e nos questionar: o que nós estamos fazendo com esse presente que o Senhor nos deu?
todos os dias. Igual o Band comentou agora aqui, antes de louvar. O louvor tem tudo, está tudo conectado. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com esse presente que o Senhor nos deu? Você vive esse presente todos os dias? Mas todos os dias mesmo. Não é só no domingo. São todos os dias. No Ministério Infantil, há um tempinho atrás, eu compartilhei com as crianças. Fiz uma história ali com eles. Eu perguntei para eles o que eles fariam se eles recebessem um valor de 10 milhões de reais na conta deles. E eles, na inocência de criança, eu ia comprar um estádio de futebol, eu ia comprar uma Porsche, eu ia comprar videogame. E aí eu falei para eles o seguinte: e se o prêmio tivesse na conta de vocês, 10 milhões de reais, mas vocês não estivessem mais aqui? Vocês iriam conseguir usufruir disso tudo? E aí eles ficaram pensativos. E eu acredito que vocês estão também. E aí eu concluí com eles que o Senhor, nosso Deus, Ele nos dá esse presente todos os dias. Quando nós acordamos, quando você levanta da sua cama e você vai de encontro com seus filhos, quando você encontra seus pais, quando você tem um trabalho para você levantar e ir até esse trabalho, mas acima de tudo quando você tem saúde. Jesus, Ele nos dá esse presente muito mais valioso. E essa era a mensagem que eu quis passar para eles e eles compreenderam. Jesus é o nosso maior presente, mas nós temos que buscar a presença dEle também. E aí eu vou passando já para o primeiro ponto, que é, às vezes a gente não dá a devida importância que Jesus merece. E vou compartilhar com vocês um insight que foi para eu gerar essa pregação, para eu conseguir montar essa pregação, um insight que o Senhor me deu, que foi assim como uma fotografia que nós tiramos de momentos importantes da nossa vida, casamento, nascimento de um filho, algo que você realizou na sua vida, enfim, um momento que você está sentindo uma alegria extrema ali, e você vai lá e registra aquilo. E aí você coloca no porta-retrato, às vezes sim, às vezes fica no celular, e no dia a dia você esquece. Você acaba esquecendo. Às vezes você só olha ali, você lembra daquele momento, mas aí você está na correria do seu dia a dia, você acaba se esquecendo. E assim nós tendemos a fazer com o sacrifício que Jesus fez por nós. Muitas das vezes nós esquecemos. Às vezes nós lembramos desse sacrifício muito no culto de Santa Ceia, por exemplo, que é onde a gente faz ali em memória a Ele, então é nos trazido realmente a memória, mas nós tendemos a esquecer isso, nós tendemos a esquecer o presente que nós recebemos. E se nós esquecemos, vivemos naquela correria do dia a dia, a gente esquece de buscar a presença também. Então a gente não ora direito, muitas vezes a gente não é grato ao que nós temos, não é grato à vida que nós temos, mas a gente nunca para pensar o que é estar dentro de um hospital, o que é estar internado, estar com a saúde debilitada. Muitas vezes nós não consagramos o nosso dia. Às vezes a gente até lembra, Senhor, obrigado por mais um dia, e morreu ali, acabou. Não servimos, ou não servimos com amor, com fidelidade como deveríamos. Isso tudo é honrar a presença do Senhor, é buscar Ele, buscar conhecê-lo. Então nós precisamos lembrar do Senhor, nós precisamos dar a devida importância que Jesus merece. Lembrar todos os dias do sacrifício que foi feito por nós, que Ele fez por nós. E por que nós tendemos a fazer isso? A se esquecer, viver o dia a dia e passou e pronto. Por conta das distrações, que aí já é o segundo ponto que vou tratar com vocês. As distrações nos desviam do alvo. E eu vou ler agora Lucas 10, 38 ao 42. É uma passagem bem conhecida. Lucas 10, 38 e 42. Que é a passagem de Marta e Maria. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouviu o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então o Senhor se aproximou de Jesus e disse:
O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado tudo e que eu fique sozinha aqui para te servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Maria e Marta ali, elas estavam com Jesus. Uma estava toda distraída. Não que ela esteja errada. Eu imagino assim, que na cabeça dela, ela tipo assim, nossa, Jesus está na minha casa, eu preciso servir, eu preciso fazer algo por Ele. Não vou deixar Jesus vir aqui, minha casa suja, minha casa desorganizada. Mas, na palavra de Deus fala que Maria escolheu a melhor parte, que é se colocar aos pés do Senhor, ouvir o que Ele tem a dizer, a presença. Jesus estava ali do lado dela e ela escolheu pela melhor parte. E hoje em dia são muitas nossas distrações que nos tiram do alvo. E às vezes são coisas assim, inofensivas. Por exemplo, trabalho. Às vezes eu trabalho demais e eu esqueço de colocar o Senhor em primeiro lugar. Às vezes o cansaço, estou cansada demais, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou estar em comunhão porque eu estou muito cansada. Ou falta de relacionamento também. E isso, todas essas coisas caminham junto. Se eu estou cansada, eu não me relaciono, cansaço, eu não vou. Então a gente deixa de colocar Deus na primeira posição e coloca Ele lá para o último da lista. A hora que eu conseguir, eu vou tirar um tempinho, eu vou orar. Aí você começa, Senhor Deus, obrigado por mais um dia, pronto, acabou a oração, dormiu. Então, são essas coisas, são as distrações que nos impedem de buscar a presença do Senhor. Em Mateus 6,33 disse: busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós precisamos, irmãos, dar prioridade ao Senhor, dar prioridade à presença dEle, dar a real necessidade, a real importância que Ele merece, porque Deus deu tudo para nós, Ele deu tudo, Ele entregou seu Filho, a preço de sangue, Ele sofreu, Ele gemeu, Ele entregou por nós e nas distrações do dia a dia, acaba passando e a gente se esquece, a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado com as distrações, dar a importância certa ao Senhor da maneira correta, da maneira que Ele merece, E passando para o terceiro ponto, que é a escolha, a presença. Faça como Maria, escolheu a presença, a melhor parte. Lucas 10, 41, 42, vou ler mais uma vez para vocês. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, correria, dia a dia, trabalho, preocupações, deserto que talvez a gente esteja passando, muitas preocupações. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte é a presença de Jesus, é a presença do Senhor. Então é essa boa parte que a gente tem que fazer essa escolha todos os dias. Hoje eu vou abrir mão das distrações, eu vou escolher a boa parte, a presença do Senhor Jesus. E essa não lhe será tirada. Ou seja, se eu escolho a presença do Senhor, se eu escolho estar com Ele todos os dias, servir a Ele, amar a Ele, me relacionar com Ele, Ele está comigo, a presença dEle não vai ser me tirada. Não vai ser um deserto que vai me tirar da presença dEle, não vai ser uma dificuldade financeira que vai me tirar da presença dEle, não vai ser um nódulo que vai me tirar da presença dEle. Não vai ser, porque eu escolhi a presença dEle. E quando eu escolho a presença dEle não me é tirada. Que nós possamos fazer como Maria, que escolheu a presença, dentre tantas distrações que estavam ali acontecendo, ela optou por estar aos pés de Jesus, ali do ladinho dele, ouvindo tudo o que ele tinha para falar, aprendendo e se relacionando com ele, Então nós precisamos nos relacionar. E não é fácil se relacionar, porque às vezes a gente tende a dar prioridade para muitas outras coisas.
dificuldades, por exemplo, eu tinha, vou falar que eu tinha, porque eu creio que eu tinha, muita dificuldade com leitura, por exemplo. Então, foi um trabalhar. E no começo, muitas vezes, a gente vai por disciplina mesmo, por você saber que você precisa. Mas o Espírito vai te movendo. E aí você percebe que o Senhor vai falando com você. E aquilo vira um prazer. Livros também. Tinha dificuldade de ler livros. Hoje eu já consigo ler. Então, estou acompanhando, estou lendo. Então, é se relacionar, irmãos. Se relacionar. Buscar aprender. Buscar aprender. A nossa, não é puxando o saco, não, mas a nossa igreja tem um pilar fortíssimo que eu nunca vi em nenhuma outra igreja, que é o pilar do conhecer. Conhecer, amar e servir. Todos os pilares são maravilhosos, mas o do conhecer, eu nunca tive a oportunidade em outra igreja. Nunca tive. Então, tem a escola de pregadores, tem o discipulado, tem comunhão, estar em comunhão entre eles, entre elas, pequeno grupo. Oportunidades de aprendizado, oportunidades de se relacionar. Às vezes você vai ter dificuldade de buscar sozinho, mas você não está sozinho. Além de você estar com Jesus e você desejar a presença dele, você tem pessoas, você tem irmãos, você tem igrejas abertas aí para te ajudar. Tá? Ame, sirva. O Senhor, Ele ama. Jesus, Ele veio para salvar a humanidade e Ele serviu. É constrangedor, Ele lavou os pés dos discípulos e é lindo, é um amor que constrange a gente. Então, nós precisamos servir com amor, nos colocar à disposição. Muitas vezes não é fácil, é corrido, mas isso precisa estar em nós, dentro de nós, o servir. Quando nós servirmos, nós também estamos buscando a presença, porque é tudo para Ele. Nós estamos fazendo tudo por Ele, não é por nós, nem para a igreja IBC, nem para o tiozinho lá da rua, não. É por Jesus. É ver Jesus nos lugares e você fazer, não por quem está representado ali, mas você saber que você está fazendo para Cristo. E isso gera vida em outras pessoas. Se alguém te vê se relacionando, servindo, amando, lendo, você é uma pessoa que está transmitindo Jesus, e aquela pessoa que está te vendo, ela vai desejar aquilo também. E aí o mover é do Espírito Santo, mas nós precisamos buscar a presença para que isso transfira através de nós, para que isso transborde através de nós. Se relacionar com Jesus nos leva de volta ao caminho correto. Então busque ao Senhor enquanto ainda pode achar. Busque ao Senhor enquanto ainda pode achar, pode encontrar. Jeremias 29:3. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Precisa ser intencional, Como eu falei, questão de leitura, às vezes você vai fazendo a disciplina, mas no fundo, o teu coração já deseja por aquilo. Então faça de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E para finalizar, faça o que precisa ser feito para estar na eternidade com Ele. Se o Senhor não for primeiro na sua vida, se você tiver qualquer coisa aí que esteja acima do Senhor, reflita e começa de novo. Para tudo, se questiona, fala: Senhor, o que eu estou fazendo? E se for necessário, começa de novo. Em Hebreus 9, do 27 ao 28, diz o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso a enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Então, irmãos, busquem a presença dEle. Busquem a presença dEle. Nós temos que buscar a presença dEle aqui. É aqui, para que nós possamos estar com Ele na eternidade. Mas é aqui, o nosso trabalho é aqui. A nossa decisão, a nossa vontade, a nossa força, ela tem que ser aqui. Porque no dia de amanhã a gente não sabe. Eu não sei qual é o tempo que o Senhor determinou para a minha vida. Então, se amanhã eu não estiver mais aqui,
a minha paz é que eu estarei com Ele. Mas por quê? Porque eu busco a presença dEle aqui, agora. Não deixa para depois, irmãos, porque o nosso tempo só o Senhor sabe. E nós precisamos aprender tudo que Ele tem para nos ensinar e transmitir isso aqui. Isso não para em nós. Não para em nós. Eu não sou privilegiada. Nossa, o Senhor me abençoa. Nossa, eu passo por provação e vou guardar comigo. Não. É para ide. Pregar o evangelho a toda criatura. É compartilhar com o irmão. É você sentir a dor que o irmão está passando. Você já passou por aquilo, mas você pode ajudar, porque você passou pelo processo também. Então é sobre isso, irmão. Irmãos, busquem a presença do Senhor aqui, para que nós possamos estar na glória com Ele. No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, eu vou fazer uma oração para finalizar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade. Obrigada, Senhor, por me permitir transmitir a Tua palavra, Senhor. Só o Senhor sabe o quanto é maravilhoso. Só o Senhor sabe, Pai, o que eu estou sentindo nesse momento e o quanto o Senhor me ajudou. Só o Senhor sabe o quanta responsabilidade, Senhor, temos com a Tua palavra. E o quanto nós ansiamos, Senhor, e desejamos para que ela caia no coração dos irmãos e gerem frutos. Senhor, isso não termina aqui, Pai. Isso não termina aqui. Que nós possamos sair hoje com a consciência, Senhor, de que nós precisamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Que nós precisamos buscar, Senhor, e priorizar a Tua presença, estar ao seu lado. Assim como Maria escolheu a melhor parte, Senhor, nós declaramos, eu irei escolher a melhor parte também, que é estar diante da Tua presença todos os dias da minha vida, até que o Senhor retorne, Pai. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por cada vida aqui presente, Senhor. E que o Senhor venha abençoar, Senhor, poderosamente a vida e o secreto de cada um, Pai. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tudo que o Senhor vai falar, use Ele de uma forma poderosa. Amém. Em nome de Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Para nós, nossa família, é um grande privilégio nós estarmos aqui com os irmãos. Domingo estivemos aqui com os irmãos, celebrando no culto. E o Senhor nos trouxe palavra no domingo. E hoje, privilégio a gente poder ouvir tanto a Ellen quanto a Jaque. Palavras maravilhosas, trouxeram perspectivas diferentes. Uma dizendo que nós nunca estamos sozinhos, o Senhor sempre está conosco. A outra dizendo para nós que devemos escolher sempre a melhor parte. E agora eu quero compartilhar algo mais que não vai estar fora daquilo que falaram, porque o Espírito e o Senhor, quando querem falar conosco, Ele usa cada um conforme a sua vontade. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. O tema da pregação e também o primeiro ponto é: precisamos olhar para cima. Isaías capítulo 6. Minha versão às vezes vai estar um pouquinho diferente dos irmãos. A palavra de Deus diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram. A voz do que clamava.
e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nesse contexto que nós vimos aqui, devemos procurar enxergar as necessidades mais urgentes que temos, mas com sinceridade, será que nós sabemos realmente quais são as nossas necessidades? O que realmente são elas? Aqui, como no primeiro ponto nós podemos ver, Uzias, o rei Uzias era um grande rei na época de Isaías. Ele fez com que Israel voltasse a ser bem forte. Ele construiu vários poços, ele tinha um exército, construiu escudos, fez com que Israel realmente tivesse um renome. Era um rei muito conhecido da sua época, todos os inimigos o temiam. Por quê? Porque o Senhor estava com Uzias. O Senhor estava com Uzias. Só que Uzias, o que aconteceu com ele? Chegou a um determinado ponto, ele cresceu, sua glória começou a resplandecer entre outros povos, começaram a temer o rei Uzias, e ele se ensoberbeceu, ele se encheu de si. Então ele pegou um incenso e queria ir até onde os sacerdotes naquela época traziam oferta ao Senhor com incenso. E levantou-se o profeta da época, mais os sacerdotes, e mais 80 sacerdotes foram falar com o rei: rei, não faça isso, porque não é dever seu fazer. É da linhagem de Arão que se fizesse esse sacrifício. Então não é para o que o Senhor fazer, não é para o Senhor fazer, não é para o Senhor faça isso. Quando ele caiu em si, a lepra já tinha pegado em sua testa, e ele ficou separado do seu povo, viveu numa casa até a sua morte. Nesse contexto, a primeira parte do rei Uzias, ele foi um servo fiel, ele estava com o Senhor, ele foi ensinado pelos profetas da época, Zacarias, ensinou o rei a realmente temer o Senhor. Ele temia o Senhor, buscava o Senhor, colocava todas as coisas sempre com o Senhor à frente, olhando para o Senhor. Quando ele se desviou o olhar do Senhor e começou a olhar para si mesmo, foi a sua derrocada. Nesse ponto, quando o rei Uzias morreu, houve um quebra de paradigma, ao ponto de que o Senhor queria fazer um trabalho novo na nação de Israel. Então o Senhor pegou e se mostrou a Isaías. Pensa você andando num belo dia, de repente você lá olhando, admirando aquele céu bonito, as árvores, aquele verde, o sol pegando assim, de repente você vê o céu se abrindo, e aí você vê algo maravilhoso, que era o Senhor ali, viu seres totalmente diferentes, que eram serafins, anjos com asas no rosto, com asas nas costas e nos pés, cobrindo aquele altar, aquela visão maravilhosa. E aí Isaías temeu. Isaías viu: puxa, eu vi o Senhor, estou morto, morri, não tem salvação para mim, sou um homem o quê? De lábios impuros, vivo numa nação de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei.
teve um grande privilégio, esse homem, mas ele reconheceu a si mesmo, olhou para si que ele era um homem impuro, que estava no meio de pessoas de impuros lábios. Então, quando Isaías olhou para cima, ele pôde ver o Senhor, ele viu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em Isaías 9:6, a palavra de Deus diz assim: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então Isaías realmente estava olhando para quem? Para o autor e consumador da sua fé, o Senhor Jesus. Ele estava vendo de longe, ele não pôde participar disso, ele não pôde estar ali com o Senhor, mas ele viu de longe que o Senhor Jesus viria. Tanto é que em Isaías 9:6 ele fala a respeito daquele que nasceria, o Senhor, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o Senhor Jesus. Isaías, ele tinha que olhar para cima, ele tinha que olhar para Deus. Muitas vezes nós não entendemos o quanto é sofrer perdas, nós não entendemos o quanto pegamos e procuramos entender aquilo que nós perdemos. Muitas vezes o que acontece conosco, nós passamos por dificuldades, nós não olhamos para quem? Para Deus. Muitas vezes nós olhamos o problema, a coisa que tem acontecido, aquilo que tem nos acarretado, às vezes a falta de um emprego, às vezes dificuldade financeira, às vezes um problema de saúde, às vezes algo que nós tínhamos e acabou se indo, passando por aquela provação, Deus trabalhando em nossas vidas para que nós possamos buscar o quê? A Ele, buscar com fé, com o coração quebrantado, buscando o quê? A sua glória e exaltando o Senhor, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às provações e tribulações, devemos o quê? Sempre olhar para quem? Para o Senhor, sempre olhar para cima, porque sabemos que Ele tem a solução para os nossos problemas, sabemos que Ele vai estar conosco em todo o tempo. O Senhor disse para nós que Ele há de completar a boa obra em nós até o dia de Cristo. Também o Senhor falou para nós, através da sua palavra, que o quê? Que Ele estará conosco até a consumação do século. Todos os dias Ele está conosco. Ele não deixa faltar para nós nada. O ar que respiramos, o alimento que nós comemos. Todos os dias Ele supre essas necessidades mais básicas das quais nós temos. Então nós devemos viver sempre para exaltá-lo, devemos sempre buscar a Ele e olhar para o Senhor. Nos versos de 1 a 4, nós vamos ver que o Senhor, e Isaías olhou para ele, olhou para cima, buscou o Senhor, procurou ver, contemplar a sua beleza. O Senhor também dá um propósito para nós. Como igreja, nós devemos o quê? Sempre olhar para o Senhor, ler a sua palavra, buscar fazer a sua vontade, viver realmente para Ele, com o coração totalmente voltado para o nosso Deus e o nosso Pai, porque Ele está conosco. Ele mora onde? Hoje em nosso coração. Devemos viver, e a nossa igreja tem o quê? Um propósito, algo definido. Quando nós vamos para a igreja, o que nós vamos buscar? Em primeiro lugar, a Deus. E isso nós chegamos ali, se nós temos isso em nosso coração, quando nós sentamos na cadeira e começamos a o quê? Ouvir a mensagem, ou quando nós levantamos e ouvimos as canções, quando o nosso coração está realmente com o Senhor, buscando o Senhor, olhando para Ele, nós vamos louvá-lo, engrandecer, o nosso coração vai se alegrar. Quando a gente vem para a igreja, mas nós não estamos com os olhos fixos no Senhor, nós vamos ver qualquer detalhe que se passa. Alguém que erra aqui ao tocar a nota, alguém quando vai cantar desafina, o pregador quando vai falar realmente ele troca
Uzias, Isaías, um era o rei, outro era o profeta. Ele troca, faz aquelas trocas que geralmente pode acontecer, dá uma travada na língua, começa a suar frio, a barriga começa a tremer, e as coisas assim que acontecem. Então nós começamos a quê? A olhar esses detalhes. Não olhamos o quê? Firmemente para o Senhor e consumador da nossa fé. Nós devemos olhar para quem? Para Jesus. Quando Pedro estava com os discípulos remando no barco, e aí começou aquela tempestade, e o Senhor Jesus veio andando por sobre as águas, eles assustaram. Puxa, é um fantasma. Aí Jesus falou: não, gente, espera aí, sou eu, estou aqui. Se é o Senhor mesmo, então me deixa aí andar contigo por sobre as águas, né? Deixa eu ir mesmo. Aí Pedro pegou, saiu e começou a andar, olhando firmemente para o autor e consumador da fé dele. Ele estava andando por sobre as águas. Só Jesus que andou, e Pedro teve esse privilégio. Quando ele começou a desviar o seu olhar de Jesus, começou a olhar para os lados, aquela tempestade toda, Pedro começou a afundar, e o Senhor foi ao seu socorro. Então, quando nós estivermos aqui, devemos olhar para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Devemos olhar para o Senhor, olhando para cima. O segundo ponto, versos de 5 a 6, vai falar: precisamos olhar para onde? Para dentro. Isaías assim o fez. Nos versos de 5 a 6 ele vai falar assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Então ali o Senhor, devemos reconhecer que a igreja do Senhor é um lugar de pessoas o quê? Arrependidas. É um lugar de pessoas assim. Eu costumo falar quando estou na igreja com o pessoal lá, o pessoal que está lá fora muitas vezes, assim, olha lá para dentro, o que você vê? Nossa, eu vejo irmãos assim. Aí, então, lá é tudo um bando de pecador miserável, assim como eu. Tudo assim, todas pessoas ali buscando o quê? Buscando o Senhor Jesus, buscando Ele, procurando o quê? Que as palavras do Senhor transformem as suas vidas, ao ponto de que eles possam ser mais parecidos com Jesus. Que quando nós olharmos lá para dentro, nós podemos ver pessoas que o quê? Iguais a Jesus. Quando um missionário foi até uma tribo, ele chegou lá todo bem vestido, né? Sapato mocassim, calça, terno, gravata. Chegou lá e uma tribo já assim, próxima da cidade, né? Então as pessoas conheciam e começavam a falar assim, o português e tudo mais. Esse missionário chegou lá: olha, eu vim aqui falar de Jesus para vocês. Aí o cacique da tribo falou assim para ele: Jesus? Sim, ó, fez muitas coisas, milagres e tal, morreu numa cruz. Sei. Aí o índio começou a falar assim: ele curou um cego de nascença? Sim. Ele ressuscitou ao terceiro dia? Sim. Teve aqui semana passada. Mas como assim semana passada? Ele viveu 2000 anos atrás? Não, ele estava aqui semana passada. Na realidade, outro missionário tinha passado por lá, ficado um tempo, e que a vida dele representava tanto a Jesus, que quando esse missionário chegou lá para falar de Jesus, esse índio tinha falado: olha, já passou aqui, você perdeu. Quer dizer, não é a sua roupa, aquilo que você veste ou tentando parecer, mas sim a sua vida vai o quê? Mostrar Jesus para as pessoas. E assim a nossa vida tem que ser. Quando Isaías viu e reconheceu quem ele era: eu sou um homem de impuros lábios, eu sou um homem pecador, eu preciso o quê? Nascer de novo. Mesma coisa quando
lá Nicodemos foi ter com Jesus. Jesus falou: é necessário nascer de novo, para que você nasça da água e do Espírito, e assim você possa o quê? Transmitir o Senhor. E ali o Senhor vai fazendo o quê? Qual que é o processo? O Senhor vai transformando nós a cada dia na sua pessoa. Assim, quando nós lemos a sua palavra, quando nós aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas, quando nós começamos a viver e praticar a nossa vida juntamente com o Evangelho, com aquilo que o Senhor nos instrui, nós vamos ser como esse missionário. Vamos falar de Jesus, vamos chegar até aquele local e as pessoas vão ver o quê? Eu, Luciano, Samara, entre outras pessoas, não, vão ver Jesus em minha vida. E é isso que o Senhor vai fazer em nossas vidas. O Senhor, Ele vai quebrar, Ele quer quebrar o que em nós? O nosso orgulho, quer quebrar a nossa vaidade, quer quebrar os nossos sentimentos egoístas, quer transformar a nossa fraqueza em força. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele quer que você tenha um coração e uma vida como a do Senhor Jesus. Seja um exemplo aonde nós estamos. Terceiro ponto, nós precisamos olhar o quê? Primeiro, para cima. Depois nós precisamos olhar para nós mesmos, saber quem nós somos em Cristo. E a terceira, terceiro ponto é olhar para fora. O Senhor Jesus nos alcançou. A irmã pregando, falando que Marta teve a melhor parte, estava ali aos pés de Jesus. O Senhor Jesus estava ensinando a Marta com relação a Ele, com relação àquilo que Ele poderia fazer, com aquilo que Ele era. Tanto que elas foram, oraram, mandaram buscar, porque Lázaro estava o quê? Doente. O Senhor Jesus veio, Lázaro já morto, já há 4 dias. Elas falaram: não, Senhor, já cheira mal. O Senhor falou: não, vamos orar agradecendo a Deus. E Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. O Senhor realmente fez um milagre, e as irmãs ali pôde ver esse milagre. E ali o Senhor pôde ter o quê? Aquela comunhão com Lázaro novamente e com suas irmãs, ter aquele tempo. Então o Senhor viu que teve compaixão de pessoas. Quando nós olhamos para fora, uma pergunta que eu quero fazer para vocês, e pensem: como você vê o seu bairro? Como você vê o local onde você mora, ou o lugar onde vocês se reúnem? Tanto pequeno grupo, a sua casa, o local da igreja. Como vocês veem isso? A nossa vida tem que transmitir o Senhor Jesus. Nós somos o quê? Embaixadores de Cristo enquanto aqui estamos. Então nós devemos falar do quê? A mensagem desse embaixador, a mensagem do Senhor para as pessoas que estão fora. Hoje nós temos o quê? O Salvador, o Senhor Jesus em nossas vidas. Procuramos viver de acordo com a palavra de Deus, de modo digno do Evangelho de Cristo. As pessoas vendo o Senhor Jesus em nossas vidas. Assim tem que ser no nosso trabalho, porque as pessoas que ali estão vão ser alcançadas por você. Aonde você mora também, as pessoas vão ser alcançadas ali por você. Seja você falando ou você dando o seu testemunho de vida sem falar nada. E nós devemos lembrar que o quê? Aquilo que nós fazemos vai falar muito mais alto do que as palavras que vão sair da nossa boca. O nosso exemplo as pessoas vão ver. E assim deve ser. Nós devemos transmitir o Evangelho da graça de Deus, vivendo de acordo com a sua palavra. Uma coisa que eu, louvo a Deus, é que essa igreja tem sido assim. Nós vemos aqui a escola de pregadores, o pastor Leonardo abriu para outras igrejas, outros irmãos de outras comunidades, e assim nós podemos ter comunhão e ver como é o funcionamento de cada igreja. Como ele estava falando, no final de semana vai ter uma ação. Final de semana vocês vão estar até o lar de Betânia, levando amor e cuidado para aquelas pessoas que ali estão necessitando disso. E não só do amor, carinho e cuidado, mas também levar o quê? O amor de Cristo para elas. E levando esse amor de Cristo, vocês estão mostrando a Cristo a essas pessoas,
ao ponto de que as pessoas que vão estar lá e ouvir da palavra de Deus, seja em cânticos, seja através de uma mensagem, possam o quê? Entregar as suas vidas ao Senhor. Então, meus amados, o que devemos fazer? Olhar para cima, olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, como Isaías assim o viu. Precisamos olhar o quê? Para dentro. Sabemos que o Senhor Jesus está o quê? Habitando em nós através do Espírito Santo. E assim devemos o quê? Ler a palavra, absorver, procurar viver de acordo com o Evangelho da graça de Deus. E assim a gente sabendo quem nós somos, mensageiros do Rei, devemos levar o quê? A mensagem do Rei para os que estão fora. Então devemos olhar com carinho, com cuidado aos que estão fora. Tem uma música que eu gosto muito, ela é Trabalhadores, do Daniel de Souza. Quem não ouviu, ouça. Ela fala assim: em todas as cidades, povoados e aldeias percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando. Prosseguia Jesus, vendo as multidões cheios de compaixão, a seara é grande demais. Aí depois ele fala: somos seus pés, pregando em toda parte, somos suas mãos, ensinando e curando. Somos seus olhos, à procura dos aflitos, somos sua boca, levando a mensagem da graça de Deus. Então assim nós devemos viver. Amém? Vamos orar terminando esse tempo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lhe agradecemos porque o Senhor se mostrou a Isaías, ao ponto de que ele reconheceu quem ele era perante o Senhor. Te agradecemos porque o Senhor assim tirou a sua iniquidade, e assim o Senhor falou para ele: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aqui que o Senhor fale também aos nossos corações, que assim podemos levar o Evangelho da graça de Deus às pessoas que ainda não conhecem. Deus esteja com essa igreja, com o pastor na direção. Te agradecemos pelas palavras aqui trazidas pelo Senhor. Obrigado pela vida da Ellen, ó Deus, esteja abençoando ela, ó Deus, as suas preocupações, o seu problema de saúde, que o Senhor esteja com ela nesse momento. Te agradecemos pela vida da Jaque, obrigado pela mensagem, que possamos sempre buscar a melhor parte, Senhor, sabendo que nunca estamos sozinhos e que podemos olhar para o Senhor em todo o tempo. Nós te agradecemos pela tua palavra, por esse tempo que aqui tivemos. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. E é no nome do Senhor Jesus que eu agradeço. Amém.